Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções básico. Hoje é segunda-feira, dia 16/7/2012 e a gente está começando aqui comigo, Luiz Fernando Roxo, o nosso bate-papo de opções que é todas as segundas-feiras, mais ou menos esse horário, 5h20, entre 5h20 e 5h30. Muito bem, tivemos uma queda relativamente acentuada hoje. Acho que a gente já se acostumou com mercados subindo uma semana, caindo outra, depois subindo uma semana, caindo outra e indo aí dos 52 até 58 mil pontos. É isso que o mercado tem feito nos últimos meses e a gente está no compasso de espera para ver para que lado o mercado se decide, né? E isso não depende da gente, a gente não é capaz de prever. Muito bem, estamos abrindo aí o nosso canal para perguntas, já temos algumas perguntas do Daniel Stange. O canal está aberto, quem quiser pode fazer a pergunta, deixar o comentário que quiser, sempre enriquece muito o nosso bate-papo. Se alguém quiser saber especificamente sobre algum tipo de operação, algum tipo de fundamento, ou algum detalhe sobre opções que seja importante, pergunte, peça, ou a gente explica isso hoje, ou a gente prepara uma palestra para segunda-feira que vem para ver como é que ficam as coisas. A gente acabou não tendo bate-papo de opções na semana passada, na anterior foi meio devagar, então faz umas 2 ou 3 semanas que a gente está desatualizado. De qualquer maneira, a única operação que a gente vem carregando é a operação de compra de Petrobras com lançamento coberto e a compra da opção posterior, como se fosse uma trava de baixa. É a única estratégia que a gente vem carregando e é uma ótima estratégia, os resultados têm sido muito bons. Muito bem, então vou parar de conversa aqui, vamos passar para a nossa planilha. Então daqui para frente vocês não vão ver minha cara mais, isso é ótimo. Vocês estão olhando a minha tela, agora vocês estão vendo a planilha de opções. Muito bem. Vamos começar então o bate-papo e aí a gente vai lendo as perguntas, respondendo tudo isso aos poucos. Vamos ver primeiro, antes de começar a falar sobre a Petro e o vencimento H, né, uma vez que o vencimento G foi hoje, né, já acabou, já não temos mais liquidez para o vencimento G. Antes disso, então, a gente vai responder e ler, né, principalmente a pergunta do Daniel aqui, que é uma pergunta bem comprida. Ele diz o seguinte: Roxo, boa tarde. Supondo que eu faça a cada mês uma operação diferente em opções, às vezes trava, outra calendário, borboleta e etc. Para eu definir o tamanho em lotes de cada operação, tenho que levar em conta 2 pontos: prejuízo máximo, o gama nesse prejuízo máximo, o tempo por vencimento, as chances de lucro e prejuízo e etc. Existiria uma fórmula de calcular um tamanho de lote adequado que eu pudesse aplicar a todas as operações de forma a conseguir manter todas com tamanho proporcional em termos de risco sem priorizar uma ou outra operação? Olha, Daniel, primeiro não é um comentário para o Daniel, é para as pessoas que leram junto comigo a notícia. Essa não é uma notícia, não, uma pergunta. Essa não é uma pergunta simples, uma pergunta básica, ela é uma pergunta um pouco mais avançada, uma vez que o Daniel é um cara que tem um conhecimento grande e está falando sobre estratégias que a maioria das pessoas que tem conhecimento básico não conhece. De qualquer maneira, a pergunta dele serve independente do nível de conhecimento que a gente tenha. Ela é uma pergunta muito mais filosófica, digamos assim, do que uma pergunta de caráter muito prático, assim. E a pergunta dele, de repente mudando e deixando de uma maneira mais abrangente, é a seguinte: se eu opero opções, mas mudo as minhas estratégias de um mês para o outro, como é que eu faço para manter algum tipo de lógica, né? Algum tipo de coerência entre as quantidades que eu vou montar quando for fazer uma operação de compra, uma operação de venda, uma operação de trava? Essa é a pergunta dele. Como manter uma coerência com relação aos lotes, às quantidades? E essa pergunta serve não só para quem opera opções, serve para quem compra ações, para quem faz long and short. Ela é uma pergunta que serve para
qualquer pessoa que pensa sobre finanças e que opera mercado, né? Então, vou tirar um pouco a minha cara para vocês não terem o browser, não estarem com a internet tão carregada, né? Mas eu vou respondendo. Olha, eu não tenho uma resposta de bate-pronto, eu vou pensar sobre esse assunto específico. Eu não sei se a gente é capaz de misturar uma operação com a outra, por exemplo. Se eu vou fazer uma operação onde eu ganho com a variação do mercado, operação que a gente costuma chamar de compra de volatilidade, quer dizer que eu ganho com o aumento da volatilidade, eu posso montar num determinado tamanho na expectativa de que essa volatilidade vai subir. E eu não sei de fato se há alguma relação dessa operação e dessa quantidade com uma outra estratégia que seria, por exemplo, um lançamento coberto que eu farei no mês seguinte. Eu acho, Daniel e todo mundo que está pensando sobre o assunto, e aí eu estou pensando alto, não estou dando uma resposta definitiva, eu acho que tudo vai depender do patrimônio que a gente possui, né? A gente sempre tem que fazer uma operação que seja coerente com a quantidade de dinheiro, né, de recursos que eu possuo, né, ou em ações, ou depositado como garantia, ou em dinheiro. Quer dizer, eu acho que sempre o ponto de ligação entre essas estratégias diferentes, uma estratégia para cada período do mês, ou para cada mês um diferente do outro, aonde elas têm que guardar relação é na quantidade de dinheiro que a gente tem sendo administrada, né, sendo utilizada para montar esse tipo de estratégia, e o quanto de dinheiro eu estou disposto a perder para cada uma das estratégias. Eu acho que isso que tem a ver. Então, assim, a fórmula, né, já que a gente está pensando num tipo de fórmula para ajudar, para não ficar muito subjetivo, e no mês eu monto 10, no outro eu monto 50 quilos, eu acho que a gente tem que começar a escrever, né, uma relação que tenha a ver com a quantidade de dinheiro que eu possuo e o quanto de risco que eu vou correr sobre a quantidade de dinheiro que eu possuo. Então eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Definir quais são os tipos de estratégia que você costuma montar, Daniel. Escreve os tipos de estratégia, né? Vê quanto que é o principal, o teu patrimônio, o patrimônio que você está usando para administrar essas travas de opções, o quanto você poderia perder sobre esse patrimônio sem que isso te comprometesse de maneira significativa. Quer dizer, a perda ela tem que existir, né? Não dá para você ganhar dinheiro sem correr risco. Na verdade, quando você está operando em bolsa e ganhando dinheiro achando que não tem risco, na verdade você está evitando não, na verdade você está escondendo algum tipo de risco, você está ingenuamente não vendo algum tipo de risco. Mas eu acho que a relação sempre tem a ver com a quantidade de dinheiro e o quanto de dinheiro você poderia perder naquele tipo de estratégia. Então, eu acho que assim, diferente de você falar assim, olha, na borboleta eu faço 10 quilos, no calendário eu faço 15 e na estratégia de lançamento eu faço 10 quilos, eu acho que você tem que, primeiro, definir quanto recurso você tem, quanto você está disposto a perder em cada estratégia, e aí fazer a conta inversa. Já que eu posso perder no máximo, digamos, R$1.000, já que o meu stop vai ser 10 centavos, então para que esse tipo de estratégia eu posso fazer 10 quilos. Se no mês que vem o teu stop for 5 centavos, independente do tipo de estratégia, se você estiver disposto a perder no máximo os mesmos R$1.000 no mês seguinte, e o teu stop não será um stop em 10 centavos, será em 5 centavos, ou porque a volatilidade caiu, ou porque o tipo de estratégia mudou, ou porque você está operando em opções que sejam nominalmente mais baratas, então aí você vai operar 20 quilos, né? Porque R$1.000 vezes 5 centavos em R$1.000 dá mais ou menos uns 20 quilos, que é o quanto você poderia operar, porque se você perdesse 5 centavos por quilo, você perderia 20 mil vezes 5 centavos, que daria R$1.000. Então a ideia é mais ou menos essa. Se você quiser, Daniel, vamos junto
definir um método que seja esse. A quantidade é uma razão da quantidade de dinheiro que eu estou disposto a perder, e a quantidade de dinheiro que eu estou disposto a perder é uma razão do quanto dinheiro eu tenho administrado, e aí você define aí quais são as variáveis, o quanto você pode perder para cada tipo de estratégia. Eu acho que a gente achou mais ou menos uma relação, uma regra, né? Aonde você deve levar em conta e quais são os valores significativos, tá bom? Então levou alguns minutos essa pergunta, não é uma pergunta trivial, mas uma pergunta inteligentíssima, como sempre são as perguntas do Daniel. Vamos voltar aqui então a falar do mercado, e aí quem quiser vai fazendo a pergunta, vai deixando o comentário. Vamos lá. A Petro estava custando mais ou menos R$19,35 quando foi salva essa planilha. A planilha foi salva alguns minutos antes do fechamento do pregão. A taxa de juros continua lá em 8%. E aí a gente falta 25 dias para esse vencimento H, que é o vencimento novo, que agora a gente está se acostumando com ele. É um vencimento no dia 20 de agosto. Tá certo? Vamos lá. Petro H17, 2,49, o strike dela é 17 mesmo. A volatilidade na faixa de 21%, mostrando que provavelmente essa opção aí ela ficou atrasada com relação às outras, porque se a gente tem uma Petro H18 pagando 31% de volatilidade, né, quer dizer, sendo precificada com uma volatilidade de 31%, e uma H19 sendo precificada a 30% de volatilidade, eu não poderia de maneira nenhuma ter uma Petro H17 com uma volatilidade de 21%, uma vez que a gente tem aquela curva tradicional do Smile, né? Então vocês podem ver que se a gente plotar essa curva do Smile aqui, a gente vai ter a curva certinha, menos essa opção de R$17 que está distorcendo. Olha lá, a curva do Smile está bonitinha, então a 17 não podia estar aqui em 21%, ela tinha que estar aqui nos 33%, 34%, uma coisa assim, para manter essa curvatura aqui, tá certo? Então a conclusão que a gente chega é que essa Petro H17 está mal precificada, porque houve uma distorção de horário entre um negócio e outro. É a explicação mais simples, porque as opções não ficam tanto tempo assim com preços distorcidos e negociando a esse tipo de preço, porque se a Petro H17 realmente estivesse sendo negociada no mercado com uma volatilidade de 21,8%, como a gente acredita que essa volatilidade tem que convergir para algum nível acima de 30%, o que a gente faria? A gente faria uma trava. A gente venderia alguma opção, por exemplo, por essa Petro H18 ou a Petro H19, que está com uma volatilidade adequada dentro da curva, e compraria com esse dinheiro da venda dessas opções que estão precificadas adequadamente. A gente compraria essa opção H17 numa quantidade que deixasse tudo meio ajustado. Hoje é um bate-papo básico, então não vamos falar sobre ajuste de gregas nem nada disso, mas a gente tem que vender uma quantidade suficiente da H18-19 e comprar uma quantidade suficiente de 17, que eles se equilibrem, né? Que o mercado possa subir ou cair sem que a gente, pelo menos no começo, tenha algum tipo de complicação. Fazendo isso, certamente a Petro H17 teria sua volatilidade convergindo, sei lá, acho que é convergindo para algo acima de 30%, o que geraria um ganho. Por quê? Porque a H17 subiria em relação às outras todas. Uma alta proporcional, né, em relação às outras. Então, essa Petro H17 está distorcida, nós não vamos analisá-la. A Petro H18 está com uma volatilidade na faixa de 31% e a taxa anualizada está mais ou menos de 1,66 para uma proteção de 8,79 ao mês, né? Então quem fizesse um lançamento coberto e fosse exercido ao preço de exercício de R$18, ganharia uma taxa de 1,66. Para esse tipo de renda fixa que a gente tem hoje, para esse tipo de taxa de juros que a gente está trabalhando hoje, abaixo de 0,75, 0,70 ao mês, 1,66 é uma taxa bem interessante. A Petro H19 estaria pagando tá custando 1,09,
uma volatilidade na faixa de 29,71 e a gente tem uma taxa ao mês de mais ou menos 2,62 e uma proteção menor, né? Sempre que a taxa aumenta, a proteção diminui, isso é proporcional. Então, uma proteção de 5,63 contra uma taxa de 2,62, sendo que a Petro H19 é a primeira opção fora do dinheiro e a Petro H20, nesse sentido, já é a primeira opção fora da grana. Enquanto a Petro está trabalhando na faixa dos 19,30, ela tem preço de exercício 19,80, o que significa que o mercado teria que subir uns 50 centavos para essa opção H20 da exercício. Por isso que ela paga uma taxa bem maior, a taxa que ela te pagaria se você comprasse o papel, vendesse a opção Petro 20, H20 e fosse exercido, seria 4,58, mas o mercado tem que subir. Tá certo? Já a taxa que estaria sendo paga para quem fosse comprar o papel e vender a Petro H21 seria 7,60 e poucos por cento, mas a proteção praticamente não existe, então indicando que o ganho quase todo se dá na alta do papel e não necessariamente na venda da opção, que está custando levemente acima de 1% do valor do papel, 25 centavos. Tá certo? A Petro H20 está 10 centavos, a Petro H23 está 4 centavos e a Petro H24 está 2 centavos. Provavelmente a Petro H24 é a opção que a gente compraria hoje para quem fosse fazer aquela estratégia do pozinho. Né? O sujeito que quer comprar todas as semanas daqui até o vencimento, ou pelo menos nas próximas 3 semanas, um pouquinho de opções que custam entre 1 e 2 centavos, começaria hoje comprando na Petro H24, tentando comprar a 1 ou a 2 centavos as opções, lembrando que quanto mais barato você comprar, melhor, e que as chances de perdas mensais são significativas, mas se em algum momento nos próximos anos essa opção que você comprou a 1 ou a 2 centavos for a 1, a 2 ou a 3 reais, você já recupera centenas de meses de compras de pozinho, o que acaba fazendo com que a operação seja justificável, tá? A gente não sabe a cada quantos meses o mercado vai subir o suficiente para uma opção que estava custando 1 ou 2 centavos da exercício, mas a gente tem visto, pelo menos nos últimos anos, que a cada 12 ou 18 meses a gente teve uma alta que fez com que uma opção dessa que custasse entre 1 e 2 centavos chegasse a ficar próximo do exercício, custar 60, 70 e até 80 centavos, o que daria muito lucro para quem comprou uma opção a 1 centavo. Então, se você gasta por ano, né, de 1 a 1,5 centavos por mês, o que dá de 12 a 18 centavos por ano, basta um único mês no ano que você venda essas opções a um preço de 30, 40 ou 50 centavos, que você já recuperou esse dinheiro e colocou pelo menos mais uns 100 ou 200% de lucro no bolso, né? Então, para a opção do pozinho, a gente estaria sugerindo Petro H24. Nós vamos postar isso também no fórum hoje. Você me ajuda depois? A gente está se propondo criar essa rotina, essa disciplina de começar a postar no fórum de opções lá do Banif Invest para vocês, e acho que é um dos assuntos interessantes que a gente pode postar, quais são as opções que a gente compra aí do pozinho. Gente, vamos voltar aqui para as opções, vamos ver como é que está a Petro I. A Petro I, que é a opção que vence daqui 44 dias úteis. Lembrando que se você tem um vencimento de 20 e poucos dias e outro de 40 e poucos dias, esse de 40 e poucos dias vai acabar não tendo muita liquidez. Então ele não tem muita liquidez, mas pelo menos os preços estão relativamente de acordo com a curva, né, da volatilidade. Olha lá, volatilidades demais dentro do dinheiro mais altas, depois a gente chega no miolo aqui que foi 28, que é a volatilidade mais baixa, e depois a volatilidade volta a subir novamente, chegando aí a 32%. E vamos comparar qual volatilidade está mais alta, se da Petro H ou se da Petro I. Olha lá, da Petro H vai de 30 até 28, 31 até 28, e na Petro H vai também de 31 até 28, que é o mínimo,
Então, com relação à volatilidade, com relação às taxas que a gente estaria ganhando, não muda muito. Olha lá, se você clicar aqui, ó, nesse botão mais, você vai ver todas as informações e vai ter a taxa ao mês. E você vai ver que a taxa ao mês ele não muda muito. Olha lá, as opções fora do dinheiro pagando de 2 a 3%. E aí depois só opções fora do dinheiro. Não é isso? Então agora nós vamos ver como é que está a Vale G, né? Já vimos a Petro H e a Petro I. Vamos ver como é que está agora a Vale G. Vale G, a gente está com a volatilidade não está sendo calculada da maneira adequada. Eu não sei se é por conta do vencer. Ah, tá. Vale G não tem, venceu hoje. Então temos que ver a Vale H. Agora tá certo. A Vale H38 tá, ela não tem a cotação nenhuma aqui. Eu não sei se é porque não existe a opção, se a gente cadastrou errado. Eu vou colocar a H37. Então 39 já tem. Vou colocar a H37 e ver se ela tem preço, liquidez e tudo isso. Tem sim. Ela é realmente de 37 e ela está 2,51. Então a gente tem uma grade completa aqui para acompanhar. Vejam que tem aqui a curvatura do Smile, bonitinho do jeito que a gente conhece. Não tão clássica quanto tá a da Petro, mas temos também a curvatura. A Vale H36 trabalhando na faixa de 4,16, o strike dela é 35,09 e ela estaria pagando uma taxa de 1,14 ao mês, que é uma taxa, se você pagar a corretagem, mais uma coisa ou outra, acaba ficando uma taxa meio magrinha. A Vale H37, ela está 2,51, ela é bem mais fora do dinheiro, ela tem uma vol de 25,5 e ela está pagando uma taxa de 1,69 contra uma proteção de 6,47 e aí já é uma taxa um pouco mais legal e ela está R$ 1,78 dentro do dinheiro, então ela é uma operação conservadora que tem uma boa proteção. A Vale H39 está 1,77, 38,09 é o strike dela e a volatilidade na faixa de 25,3 também, né? Praticamente a mesma volatilidade na faixa de 25%, pagando uma taxa de 2,45 contra uma proteção de 4,56, sendo que essa opção ainda tem VE. A opção de 39, que na verdade tem preço de exercício 38,09, ainda tem VE. Agora nós temos a Vale H40, essa daqui já não tem mais VE, o preço dela trabalhando na faixa de 1,15, o strike dela é 39,09 e ela tem uma volatilidade na faixa de 23%. A taxa de 3,88 no período e 3,25 ao mês, contra uma proteção de 3% mais ou menos, mas essa opção já não tem mais VE, então para você ser exercido, o mercado teria que subir aí uns 30%. A Vale H41 já é fora da grana mesmo, está 76 centavos, 24% de vol, e a Vale H42 está 42 centavos, ela é de 41,09 e está com uma volatilidade na faixa de 23%. Vejam então que as volatilidades de Vale H vão de 26 até 23 mais ou menos, né? E as Vale I, que são as mais longas que a gente vai acompanhar hoje, essas daqui, espera só um minutinho que a gente vai aumentar aqui o zoom para enxergar melhor. Essas daqui estão mais ou menos na faixa de também 23, 24, um pouco mais baixas as volatilidades, tá? Entre uma e outra opção, a gente tá com os vencimentos Hs pagando taxas um pouco melhores em termos de volatilidade, então com mais VEs, né? Taxas ao mês melhores do que as Vale I, que são as mais longas, né? Então as Vales I estão com volatilidade mais baixa. Se alguém quisesse, por exemplo, comprar uma opção achando que o mercado vai subir, seria melhor comprar numa opção que tem a volatilidade mais baixa, então seria melhor na mais longa. E alguém que está afim de vender a opção seria melhor um pouco na mais curta, porque ela está mais alta, né? Vamos ver como é que está a OGXG. OGXG, a gente tem
acabou hoje, desculpa, OGXH. Tem a H35, que é de 9,50. Eu vou colocar tudo isso aqui para baixo e vamos incluir alguns vencimentos novos. Vamos ver se tem Vale H5, 6 e 7 aqui, ou pelo menos 6, 7 e 8. 6. Tem a 6. Tem a H7. Tem a partir da 4, 2019 no TG aqui. Mas eu vou a partir da 6 só. 7 e 8. Por que você não está vendo nem opções dentro do dinheiro, Roxo? Olha, enquanto a volatilidade da OGX não diminuir, não dá para a gente ficar fazendo operações tradicionais nela. O máximo que a gente pode fazer é uma venda de volatilidade, coisas assim. Não dá para se inventar muita moda nela. Então, só para a gente ver mesmo como andam as volatilidades, entre 70%, 80%, 90% são as volatilidades ao ano de OGX, porque a volatilidade subiu muito, né? O mercado, o papel oscilou muito, caiu muito principalmente, e é isso que acaba acontecendo. Agora a gente vai ver as nossas estratégias, a nossa estratégia, né? A estratégia que a gente está carregando, que é a estratégia de Petro H, é essa daqui. O que a gente fez? A gente foi lá e vendeu a Petro H 19 por 78 centavos e ela está 1,09 agora. E a gente comprou a Petro H20 por 41 centavos e agora ela está custando 55 centavos. Então a gente está perdendo aí uns 30 centavos na opção mais cara e ganhando aí uns 15 centavos na opção mais barata. Então estamos perdendo R$170 nesse mês, sendo que acumulado até o momento a gente está ganhando R$4.400 mais ou menos, tá certo? Se o mercado continuar caindo, a gente vai perder na trava, vai ter que pagar para sair dessa trava, mas ganha no papel, não tem problema, gasta 30, 40 centavos. Se o mercado continuar subindo, a gente continua ganhando no papel. Se ele ficar parado, a gente ganha na trava, coloca no bolso de novo o dinheiro que a gente perdeu na hora de fazer a rolagem e não tem problema. É uma estratégia que a gente tem gostado bastante. Ela não está em nenhuma situação que exija algum tipo de rolagem ou algum tipo de estratégia diferente. Então, acho que está tudo certo. Gente, então, aproveitar que a gente já falou das estratégias, já falamos dessa operação de Petro que a gente vem carregando, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a estratégia da compra do pozinho, né? Já que a gente disse qual opção que a gente imaginaria, vamos fazer a mesma coisa para as opções de Vale, né? Vamos ver qual Vale a gente compraria. A Vale H mais próxima de 1 centavo, vamos ver se a H48, por exemplo, está custando próximo disso. E a H48 tá legal. Então vamos ver a H47. A H47 também está custando 1 centavo. E a H46 está custando 4 centavos. Então seria a H47 a opção de Vale que a gente compraria. E na OGX, Roxo, como é que é? Vale a pena? Olha, a OGX é uma situação levemente diferente. O problema da OGX é que como você tem volatilidades na faixa de 80, 90, 100, cento e poucos por cento ao ano, a opção de 1 centavo, ela está extremamente fora da grana. Você vai pagar a opção de 1 centavo de, sei lá, de 11 ou 12 reais, e a chance do papel dobrar de preço de uma hora para outra é pequena. Então, como é que você faria para gastar muito pouco e ter a oportunidade de ganhar com uma grande alta do papel? Se a gente tivesse no bate-papo avançado, eu diria para a gente montar uma operação chamada BOI, é a compra de volatilidade. Como a gente não está, eu vou sugerir que a gente faça uma trava de alta fora do dinheiro. Uma trava de alta fora do dinheiro pode nos ajudar. Por mais que ela não tenha a possibilidade de ganhos infinitos, né? Porque uma hora o teu limite máximo de ganho é R$1, mesmo assim acho que compensa a gente fazer algum tipo de estratégia nesse sentido.
qual o tipo de opção que a gente compraria? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, estamos aqui na planilha de OGXH, que é a OGX mais curta, e vamos trazer aqui mais para perto. O que a gente poderia fazer, por exemplo? A gente poderia comprar essa opção H10 por 1 centavo, por exemplo, ou poderia comprar H9 por 2 centavos, que aí já é um pouco mais interessante, ou a gente poderia fazer uma coisa mais interessante ainda, por exemplo, comprar H9 por 2 e vender H10 por 1, vai ficar 1 centavo, é mais barato. Ou então até comprar H8 por 8 centavos e vender H9 por 2 centavos. Aí você gastaria 2 centavos, tendo uma trava de alta começado nos R$8. Isso seria mais interessante. O Vandão está dizendo o seguinte: Roxo, comprar essa estratégia do pozinho não seria bom comprar quando o papel estaria no suporte? Vandão, o problema é o seguinte: como a gente não sabe quando o papel vai subir, e ele pode subir independente de estar no suporte ou não, porque essas grandes altas elas acontecem muito mais por uma questão da empresa, por um evento corporativo, uma mudança de fundamento da empresa, do que por uma questão de mercado. E aí não adianta você esperar os momentos certos e fazer a compra, porque a gente não sabe nunca quais são os momentos certos. O ideal de fato é a gente se posicionar todos os meses gastando 1, no máximo 2 centavos todos os meses, porque aí na hora que o mercado andar, você está preparado, está comprado na opção. Tá certo? Uma outra pergunta do Assis, ele está dizendo o seguinte: Roxo, dá para fazer lançamento coberto com a Eletropaulo? Compensa fazer para aumentar a carteira? Olha, a Eletropaulo não tem liquidez em opções, Assis. Você até consegue tentar alguma liquidez, mas é muito difícil. A corretora que te der liquidez ou quem te der liquidez vai cobrar um pedágio, então acho que não é uma boa alternativa. O que você pode fazer, talvez, seja alugar a Eletropaulo para diminuir, né, o teu preço de custo. Pode ser, o aluguel pode ser uma boa. O Daniel está dizendo assim: Roxo, você comentou que recomendaria compra de volatilidade em OGX agora. O boi não seria mais indicado para quando a voz estivesse baixa? Na verdade, Daniel, eu só estou dizendo para o pessoal qual seria uma alternativa, né, para um grande movimento direcional de alta na OGX, sem levar em conta, obviamente, juízo de valor se a volatilidade está alta ou não. Você tem razão, a volatilidade está alta. A gente só está vendo qual seria uma alternativa a gastar 1 ou 2 centavos em OGX e se beneficiar de uma alta no preço do papel. Apenas isso. Tá certo? Acho que dá para fazer eventualmente de uma maneira que a gente deu uma neutralizada no Vega e tal. Mas vamos deixar esse assunto para quinta-feira, que eu acho que é mais adequado. Tá bom? Gente, são 18 horas, a gente teve um bate-papo de 30 e poucos minutos. Eu não gosto de falar menos do que 40 minutos, mas acho que é bobagem eu deixar qualquer pessoa aí esperando enquanto eu enrolo, né? Então já deu o nosso assunto, estamos terminando por hoje. Amanhã a gente tem o primeiro chat que a gente vai ter durante o pregão, que é o chat comigo de long and short, que muda de quarta-feira às 5 e pouco para terça-feira amanhã às 3 da tarde. A gente tem então bate-papo às 3 da tarde e o chat de quarta-feira do TG continua. Então 5 e meia de quarta-feira é o TG e amanhã a gente vai falar durante o pregão às 3 horas, ver se a gente tem um número maior de participantes. Estamos fazendo alguns testes aí. Tá bom? Além disso, nos acompanhe no fórum, que a partir dessa semana a gente vai estar mais ativo no fórum lá do Bonifinvest. Gente, um grande abraço para todo mundo. Tenham todos uma ótima semana. Não se esqueçam de que tem mercado todo dia. Às vezes, quando você acha que o mercado já caiu, tudo que tinha para cair, ele cai mais. Quando você acha que ele nunca mais vai subir, aí que ele passa a subir. Então, muito mais coisa pode acontecer com o mercado do que a gente é capaz de prever. Essa é a mensagem da semana. Um abraço para todo mundo e ótimos negócios durante a semana.